sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o IvesCast, onde nós sempre estamos compartilhando histórias, discutindo ideias. Esse é o podcast do rondoniense, da família rondoniense, que você fica por dentro das principais novidades, dos assuntos, dos projetos aqui do nosso estado de Rondônia. E hoje, retornando aqui para a sede do nosso podcast em Porto Velho, nos honra muito com a sua presença o professor Davis Negreiros, que é vice-reitor do IFRO aqui no estado de Rondônia, com muita experiência, muito trabalho, inclusive trabalho na região do Cone Sul do estado de Rondônia, em Colorado do Oeste, começando ali o seu trabalho aqui no estado por Colorado do Oeste. Nós vamos conversar um pouco sobre educação, sobre os desafios e sobre o futuro da educação no estado de Rondônia e também no Brasil. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e fique à vontade para a gente poder discutir ideias aqui nesse ambiente. Eu queria agradecer pelo convite, né? Cumprimentar todos que estão nos acompanhando, agradecer ao Alexandre, né, que nos auxiliou nesse processo de estar aqui com você. Exatamente, o Alexandre sempre tem nos auxiliado aí, nos conseguido boas entrevistas e bons bate-papos. Vamos começar conversando um pouco então sobre a sua trajetória, de onde o senhor veio, como foi esse início do senhor na educação e por onde o senhor começou aqui no estado de Rondônia. Então, eu sou paulistano, da Gema, São Paulo, da Zona Norte, Santana, mas fui criado no litoral de São Paulo, em São Sebastião, litoral norte. Com 12 anos a gente foi para lá, eu tinha muito problema respiratório, nasci prematuro, 7 meses, então meu pulmão não deve ser igual ao seu. E aí minha família então mudou para fazer esse tratamento. Teve que fazer muita natação quando era criança? Tinha que entrar na praia todo dia, fazia sol, chuva, frio, calor. Era um prazer, né? Para quem estava chegando de São Paulo e viver essa liberdade, foi muito bom naquele momento. E fugi um pouquinho, né? Porque a minha escola era na frente para a praia. Então quando estava tendo onda, tinha que pegar uma onda. E já tinha uma desculpa, falar, não, eu estou fazendo um tratamento aqui pulmonar. Exatamente. Tinha isso, né? Isso salvava de ir para a direção. Então eu comecei assim, estudei sempre escola pública, mas prestei FUVEST. Eu sou formado em Ciências Sociais. Ciências Sociais a gente forma em 3 áreas específicas, ou Sociologia, ou Antropologia, ou Ciência Política. O meu caso específico, eu me guiei todo para Ciência Política. Ah, Ciência Política? Isso, Que bacana, que legal, hein? O mestrado, doutorado, tudo foi em Ciência Política. Trabalho com a temática de mídia política, ou seja, como os meios de comunicação interferem na decisão do voto. Tipo, se você se veste, a cor da sua camisa. É um assunto que está em alta, né? Sempre está em alta. E agora, ainda mais com esse fortalecimento das redes sociais e tudo, né? A imagem do político acaba sendo bastante explorada e exposta. Isso. Poxa, então depois a gente vai conversar sobre outros assuntos também, além de educação. Então foram 30 anos escrevendo, né? São 12 livros publicados, mais de 100 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais sobre essa temática. Então eu comecei então estudando na USP na capital, não acostumei muito com a capital, né? Tive aula com a dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique. Eu entrei em 96, então ainda no século passado, né? E o presidente Fernando Henrique tinha acabado de virar presidente, mas a dona Ruth não quis subir para o governo naquele primeiro momento. Ela continuou dando aula. Então eu tive aula que legal, hein? Que interessante. Foi muito na bom. FUVEST? Isso, na USP. Ah, na né? USP. Prestei FUVEST. Foi até um período bem concorrido. 150 mil pessoas concorreram para 8.300 vagas. Eu fiquei em 40º. Naquela época ainda era bom, hoje não está tanto assim. Então eu fui para a USP, fiquei 4 meses na capital, mas aí eu pedi transferência para a Universidade Federal de São Carlos, no interior, que é onde eu me formei, efetivamente. Entendi. Né? E a USP sempre foi considerada a melhor universidade do Brasil, né? Não sei se alguma já conseguiu superar a USP, como é que a gente vive nesse momento, mas em 96 provavelmente da América Latina ela continua ainda sendo uma das principais, né? Até porque tem seus grandes autores, continuam muitos pesquisadores, né? Muita coisa sai, muita produção acadêmica ali dentro. Muita descoberta. Então fui para São Carlos e terminei o curso, já entrei direto no mestrado. Tinha terminado o primeiro ano do mestrado, o mestrado são 24 meses. Terminei a parte de disciplinas e falei, vou voltar para casa, porque eu tinha ganho uma bolsa para fazer o doutorado na Universidade de Washington, Estados Unidos, em ciência política, né? Eu falei, então eu vou ficar esse ano todo em casa. Em outubro eu defendo, em dezembro eu viajo, vou ficar os 4 anos fora. Apenas ficou um pouco com meus pais nesse momento. Só que eu voltei para casa e é coisa de Deus sempre, né? Aí vai aparecer Rondônia na minha vida. E eu chego em casa, estava com 15 dias em casa.
Aí meu pai foi vereador durante 20 anos, né? Em qual cidade? Em São Sebastião, São litoral Sebastião. norte de São Paulo. Então Isso. você já veio no meio de uma vida política e você despertou a sua vontade de estudar ainda mais a ciência política. Nasci nesse meio como você. Né? Eu sempre brinco assim que a minha maior brincadeira quando eu era criança era fazer campanha com meu pai ou para quem ele ajudava, né? Mas assim, a vontade de estudar ciência política foi para poder ajudar o pai na política? O que despertou? Foi para pensar cientificamente o que ele fazia e ajudá-lo a vencer mais eleições. A grande questão foi essa. Eu entrei, tinha essas 3 disciplinas, mas eu foquei desde o primeiro momento. Assim, as outras eu ia levando, mas a ciência política sempre foi o meu forte. Então eu estava terminando o mestrado, né? Então voltei para casa e meu pai falou assim, vamos visitar o prefeito. O prefeito naquela época tinha sido o nosso dentista, Dr. João Siqueira. E aí fomos até o gabinete, como lá é uma cidade antiga, São Sebastião tem quase 1.700 anos, né? Então a Câmara fica na frente da prefeitura. Aí nós atravessamos a rua e estava cheio o gabinete. Aí ele falou, meu pai falou, vamos voltar para o meu gabinete e depois a gente vai falar com o prefeito. Eu falei, tudo bem. Abro uma folha de São Paulo, aí que estou falando que é coisa de Deus, né? Abro uma folha de São Paulo, ainda tinha jornal impresso, né, Alexandre? Abro uma folha de São Paulo, estou folheando. Lá na última página tinha 3 anúncios precisando de um sociólogo. Eu não estava procurando emprego, porque estava tudo pronto, né? Sim. Outubro defendo, dezembro viajo. E aí tinha 3 anúncios. Um de uma faculdade em Recife, outro de uma pessoa e da Unesc em Cacoal, que hoje é a Uninassal. E só que me chamou a atenção foi a Unesc, então por isso que eu falo que é coisa de Deus, né? Eu peguei, recortei lá, levei para casa. Pensou, onde é que fica Cacoal, Rondônia? Nunca tinha ouvido falar. Não, vou ter que ser muito sincero para você. Aí, mas o que despertou assim a sua atenção, chamou a atenção para cá? Eu vi os 3 anos, foi o único que eu cortei ali. Eu imaginei assim, naquele primeiro momento, como eu tinha tido antropologia, eu pensei assim, puxa, lá deve ter muito índio, acho que eu vou fazer um trabalho igual o Levi-Strauss, né, como Morrice. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção. Mas naquele momento foi a única coisa que eu cortei. E daí, na sexta-feira, eu falei, vou mandar um currículo. Não tinha trabalhado ainda, tinha prêmios de publicação, prêmios científicos, né, mas não tinha essa experiência. E isso aí foi em que ano? 2001. 2001. Isso a gente estava falando de fevereiro de 2001. Né? Esses 15 dias que eu cheguei e vi esse anúncio. E era internet de escada, então foi o dia inteiro quase para mandar esse currículo para cá. Tudo bem, mandei. Foi aquela. Aí comentei com alguns colegas do futebol de domingo, né? Puxa, mandei e tal. Até aí eu não tinha descoberto, era Rondônia, não tinha ido olhar nada. Quando era segunda-feira, muito cedo, me liga a dona da Unesc. Ela se chama professora Natividade. Era às 7 horas da manhã. Eu sou professora Natividade, mas pode me chamar de Tivinho. Eu falei, não, isso é trote, não pode. 7 horas da manhã alguém te oferecendo emprego? Com o nome desse, deve ser meus colegas tirando o sarro. Professora Natividade. Pessoa, vou entrar na atividade agora também, né? E aí ela começou a conversar. E eu assim, ainda levando a brincadeira, até que ela falou assim, não, eu sou de Dracena, São Paulo. Então eu sei que você está pensando, mas aqui tem coisas que você conhece. Eu falei, o quê? Ela falou, tem asfalto, tem o Bradesco. Não é um clarão assim a cidade, no meio da selva. Existe rodovia. Eu falei, puxa, não, então eu vou pensar. Aí sim, aí eu fui pra internet procurar, queria até ir, pra mim Rondônia era Roraima. Eu falei, nossa, atravessar a Amazônia inteira pra chegar lá. Nossa. Só chega de inclusive avião. Tem uma camisa aqui dizendo assim, RO é Rondônia, não Roraima. Não, Roraima. Aí sim, aí eu fui vendo, eu falei, puxa, mas tá ali na boca do cachorro do Mato Grosso, dá pra chegar, tá tranquilo. Aí, segunda tarde, ela me ligou, posso mandar as passagens? Eu falei assim, não, calma, eu nem pensei em nada. Né? Até porque não era esse a ideia. Na terça, a mesma coisa, de manhã, eu falei, não pensei em nada, terça. Aí na quarta-feira, puxa, eu vou começar a pensar mais seriamente, porque ela vai ligar de novo. E aí vem aquelas coisas de novo de Deus, né? Meu pai, a gente sempre teve vários... Meu pai foi vereador, mas a gente sempre teve imobiliária. Então ele tinha vários locais que ele alugava. E aí fui descobrir que uma pessoa tinha nascido em Ariquemes. Uma pessoa que alugava um dos escritórios. Outro tinha vivido em Ji-Paraná. Eu falei, puxa, eu nunca soube que vocês tinham vivido em Rondônia. Mas todo mundo tá à minha volta vivendo em Rondônia. E aí você fala assim, não, Cacoal, Davis, é uma cidade nova, cara. Tudo organizada, foi tudo planejado. Eu falei, mas toda cidade não é assim? Não, pô, é que tem as quadras todas bonitinhas. Pô, se eu fosse solteiro igual você, eu iria. Eu falei, é mesmo? Cara, se fosse você, tomar essa coragem.
Aí eu falei, então eu vou sentar com meus pais hoje na hora do almoço, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, só somos nós. Minha mãe já entrou em prantos. Imagina, chega a notícia aí, professor comido por onça, atacado por índio, essas coisas que todos nós ouvimos sempre, né? Meu pai falou assim, não, vai. Se não der certo, você volta. Pelo menos você um dia vai falar assim, ó, eu tentei. Você não vai ficar sempre pensando, pô, se eu tivesse ido, o que será que teria acontecido, né? Em 2001, qual era a sua idade? Eu tinha 24 anos. 24. 24. Eu já tinha concluído o mestrado? Não, eu estava agora na fase de escrever a dissertação. Estava na dissertação. Foi quando eu vim para cá. E aí, então, no dia 5 de fevereiro, eu cheguei aqui. Cheguei na Unesc, fiquei 4 anos como professor de Sociologia. Depois, eu recebi uma proposta, fui para a Facimed. Na Facimed eu já fui como diretor. Aí, nós abrimos o curso de Medicina, o curso de Odonto. Naquela época, uma loucura, que era o primeiro curso de Medicina no interior do estado, né? Verdade. Era uma... Hoje a gente vê que foi uma boa coisa. Isso que é 2009, por aí? Foi 2007. 2007. 7 para 8. Aí fiquei 2 anos na Facimed e aí fui para a Faculdade de Rolim de Moura. Houve um convite para lá. Naquele momento ela estava começando a abrir. E lá eu fiquei 5 anos. Ainda como diretor também. E aí foi quando eu falei assim, não, agora tem que acalmar. E aí nisso eu conheci a deputada Maria Halpe e o senador Valdir Halpe. Eles eram um dos proprietários da Farol. Aí eu acabei coordenando umas 10 campanhas para eles, né, pelo PMDB ainda naquela época. Fui chefe de gabinete do Tião Serraia, que foi prefeito. O prefeito lá de Rolim de Moura. Nossa, coordenando a campanha dele. Grande amigo nosso, inclusive o Adair, o genro dele, esteve com a gente no gabinete. Assumiu o mandato agora. Fiquei muito contente. Contei com ele no aeroporto no final do ano e estava triste demais. E fiquei feliz que houve uma reviravolta lá, né? Que legal, aproveitar e mandar um abraço pro Tião, pro Edmar, toda a família ali, que são amigos nossos. E aí, ele acabou coordenando a campanha dele, ele estava 15 pontos atrás da Milene Mota, que era a prefeita da época, tentando a reeleição, e nós ganhamos com 10 pontos na frente, né? Foi uma coordenação, foi muito bonita essa campanha. E aí o Tião acabou me convidando, fiquei como chefe de gabinete, foi a primeira experiência no setor público, né? Que eu vinha só do setor privado. Sim. E aí eu falei, puxa, agora tá muita coisa. Estou na Farol, tá na chefia de gabinete, prefeitura não para. E aí eu falei, não, vou prestar um concurso. E aí sim eu vim parar no IFRO. E que ano foi essa eleição? 2008? 2009. 2009 você assumiu lá. Eu assumi em 2010. Eu assumi em setembro de 2010. Dia 9 de setembro de 2010 eu assumi em Colorado do Oeste. Ah, sim. Eu já prestei para Colorado, professor de Sociologia. Então você chegou em Rondônia e qual foi o primeiro impacto? Foi assim, dentro da expectativa que você havia pesquisado? Passou, foi muito além da expectativa, visando, porque eu vinha um pouco assustado, né? Porque foi um taxista nos pegar, naquela época o aeroporto era só em Ji-Paraná. Então foi nos pegar e vim. Então eu via só mato de um lado do outro. Falei, puxa vida, é um clarão, deve ter aberto um clarão no meio da floresta, a cidade tá lá. Aí de repente eu vi a Médici, falei, puxa, aqui tá perto da rodovia, né? Bastante coisa. Aí depois voltar de novo, um caminho cheio de floresta. Aí quando chegou, hoje quando você chega em Cacoal tem o bairro Greenville, mas naquela época não existia. Aí o taxista falou, ó, ali pra baixo, tá vendo aquelas luzes lá? É Cacoal. Eu falei, puxa vida. Parece uma cidade grande, uma né? cidade normal, né? E aí a gente ficava no hotel durante 2 meses, a faculdade pagava, o restaurante também, almoço e janta, até a gente se estruturar. Que legal. E como eu tinha vindo solteiro, tudo era muito mais fácil, né? Tudo mais fácil. Aquela imagem, então, que você ia ter que montar nas costas do jacaré para poder ir para a escola da aula. E foi muito emocionante, assim, que na hora que eu desci do carro, que eu pisei, assim, Cacoal já, eu falei assim, aqui é o lugar que eu não vou mais embora. Foi muito... Nossa, que legal, hein? Foi uma energia grande. E o que fez até ficar, já que a gente tem que contar a história, né? Eu passei a semana, né, entrei nas salas, fui apresentado, muito jovem, eu era o professor mais novo, então era um problema, a dona tinha que ir lá e falou assim, esse aqui é o professor de Sociologia, não vamos aprontar com ele, hein, ó, mulherada e tal. E aí eu passei aquela semana e falei, pô, vou fazer uma coisa de paulista hoje, comer um pastel com caldo de cana, né? E atrás do hotel, perto onde tem o supermercado da Lusitana, tem uma feira, isso. E aí eu fui pegar um pastel, aí eu perguntei, ué, cadê o caldo de cana? Em São Paulo ficando do lado do outro. Falaram assim, não, professor, você não pode comer caldo de cana e comer o pastel e tomar o caldo de cana, isso dá problema, fermenta tudo aí. E eu falei, puxa vida. E aí foi a coisa mais emocionante, porque daí, então eu peguei o pastel de um lado, falei, vou esfriar e fui pegar o caldo de cana no outro lado da feira.
E aí fui passando por várias barracas. Uhum. Mas como só tinha entrado uma semana, eu não tinha gravado ainda os alunos. Eu tenho muita facilidade de gravar nome, mas naquele momento ainda não tinha gravado. Assim. Aí uns paravam assim, ô professor, sou por aqui. Aí o pai não acreditava que eu era professor na faculdade. Aí a filha falava, não, nosso professor de sociologia. Não, o senhor vai ter que levar um presente da minha chácara. Ó, leva um alface. Eu sei que entre eu ir e voltar, eu voltei pro hotel com 19 sacolas. Eita. Alface, tudo você imagina, tomate. Não dava para rejeitar, Não. mas também não dava para... Como é que ia utilizar essas coisas no hotel, Eu cheguei né? e dei lá pro pessoal, mas eu vi aquilo me chamou tanta atenção que eu liguei pra casa e falei assim, mãe, pai, aqui é o meu lugar, não vou mais embora. Aqui é muito legal. E isso faz agora 24 anos. Que interessante, né? Você percebeu já a hospitalidade, né, do rondoniense. Total. Foi uma outra história, assim. Porque também quando a gente foi de São Paulo para São Sebastião já não foi tanta hospitalidade, né? Estava assim, vem de São Paulo, vai pegar nossas coisas. E aqui era muito diferente, né? Vinha assim, puxa, veio com a formação, vai nos ajudar a desenvolver a cidade. Uma visão diferente, né? Isso foi muito legal. Isso marcou. Você pensou assim, esse pessoal gosta de mim, nem me conhece ainda e já me quer bem. Uma semana, foi muito bom. Isso marcou bastante. Que interessante, eu não sabia então da sua trajetória ali em Rolim de Moura junto com nosso amigo Tião Serraia, não. Tião sempre foi um parceiraço. E aí logo depois passou no concurso pro IFRO em Colorado, já era IFRO nessa época ou ainda não? Isso, tinha vindo na transição, né? Porque o que a gente tem, o Ivslando? As escolas profissionalizantes nascem em 1907. 1907. É, muito tempo, né? Com o presidente Nilo Peçanha. Ela chamava ainda escolas de artífice e aprendizes, veio mudando de nome. Até que nos anos 2000 a gente tinha duas grandes estruturas. Os Cefetes nas capitais dos estados, Rondônia infelizmente não teve. Cefetes. Nunca ouvi falar. Que é o Centro de Educação Profissional. Né? Isso em todas as capitais tinham, Rondônia que não teve. E as escolas agrotécnicas nos interiores, que no caso nosso nós tínhamos em Colorado do Oeste, que era a nossa única, no caso de Rondônia. Sim. Né? Só que elas eram muito autônomas em relação ao MEC, em relação à presidência da República. Só para você ter uma ideia, então eles mesmos faziam os próprios concursos, eles mesmos contratavam, eles mesmos faziam suas licitações. E o orçamento? Era muito grande. Se você imaginar o campus, ou a escola agrotécnica ainda, ela tinha um orçamento de 12 milhões. A cidade de de Colorado do Oeste tinha 19. Então era um orçamento muito alto, né? Quer dizer, uma cidade inteira com todos os problemas e demandas 19 e um campus 12. Realmente. Então, em 2008, né, 30 de dezembro de 2008, é promulgado a Lei 11.892, né, por então presidente Lula, ainda no primeiro mandato. E aí ele juntou essas duas estruturas, os Cefetes e as escolas agrotécnicas. E aí criou, sim, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Entendi. Não existia IFRO, então, antes dessa data aí, 2008. Era 2008, duas estruturas separadas. Isso. A gente tinha escola agrotécnica, que ainda é Colorado, aquela região toda do Cone Sul, ainda chama de escola agrotécnica. Ainda chama de agrotécnica. Interessante que, assim, nós temos vários colegas que estudaram lá e eles sempre se referem um ao outro como agricolinos. Nós somos agricolinos. Isso, exato. Porque ainda tem essa referência agrotécnica, ainda é muito forte, né? E aí, a partir do momento que se estabeleceu, então, o Instituto Federal, então você teve uma reitoria que passou a ficar aqui em Porto Velho, e aí você passou então a estabelecer os campi. Então hoje nós somos 10 campi existentes. No estado de Rondônia. Colorado do Oeste, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Porto Velho nós temos 2 campi. Um na Avenida Calama, que é o campus Calama, quase em frente ao shopping. Outro na Jorge Teixeira, que é o campus Zona Norte, que a gente chama, que é um campus quase... Hoje já tem alguns cursos presenciais, mas a função dele era cursos EAD. Então a gente prestava essa questão de ensino à distância para o Brasil inteiro, até para os outros institutos do país, para o Nordeste principalmente. Aí nós temos um campus binacional, que é Guajará-Mirim, que atende os bolivianos. E aí o mais novinho nosso, que é o campus São Miguel do Guaporé, para pegar aquela 429 inteira. E na sexta-feira retrasada, que o presidente Lula esteve aqui em Rondônia, ele liberou então a construção, 25 milhões, para a construção do campus Buritis, que vai ser o nosso
11º Que campus. interessante. Então está bem estruturado essa estrutura de ensino federal aqui no estado de Rondônia. Isso, federal e profissionalizante. E profissionalizante. Então, a gente hoje está espalhado aí, pegando quase todas as regiões dos 52 municípios. Na minha época ali de Cerejeiras, né, ensino fundamental e depois ensino médio, sempre era um destaque muito grande quando se falava, fulano estuda lá na escola agrotécnica, passa o dia todo estudando, vai de madrugada, passa o dia todo estudando, só volta para casa à noite, né? No caso das meninas na época, e os meninos ficavam internos lá, só retornavam para casa nos finais de semana. Isso. Mas era algo assim bem legal mesmo quando se comentava a respeito dos agricolinos. Sempre tiveram muito orgulho, né? Com aquela camisetinha verde, né? Camisetinha verde. Mais escura. Sempre pegando carona ali em frente ao campus, né? Isso. Dedinho assim pedindo carona, quem ia pra cereja dava carona pra Vilhena, né? pra Vilhena. Muito mesmo. Interessante. E algumas pessoas que estudaram lá, estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, ocuparam cargos de destaque aqui no estado de Rondônia, como por exemplo o Janderson Dallazen, que foi agricolino, chegou a ser secretário de Agricultura aqui do estado, secretário adjunto também por bastante tempo. Hoje é doutor nessa área do café. Isso, né? isso. Às vezes a gente brincava e falava assim, olha, o pessoal vai lá para a agrotécnica para poder aprender a carpir, a limpar ovo e tal, serrar dente de suíno de porcos também. Isso, cortar os dentinhos lá. Tem isso. Então tem bastante história, né? Tem. E agora, assim, se tornando o Instituto Federal, parece que se tornou mais robusto ainda o nome e dizer, olha, é um ensino federal ali. Porque a agrotécnica, mesmo sendo assim, um ensino federal, ainda não tinha todo esse peso do nome que é um Instituto Federal. Hoje as pessoas olham ainda com mais respeito para o Instituto Federal. Eu acho que também, sim, porque a agrotécnica estava bem situada, servia mais ali o Cone Sul, né? Mesmo que você tinha alunos de Rondônia inteira, até do estado do Mato Grosso, do Amazonas, tinha gente do Acre, mas ainda assim era muito circunscrito, né? Quando vira instituto que se espalha pelo estado inteiro, aí se torna diferente, né? Porque daí você também tem uma variedade agora de cursos, né? Porque a gente tem uma característica básica, visando que a gente tem assim, os campos são divididos entre campos rurais e campos industriais. Então a gente tem a gente tem o campus agrícola, o rurais, né? Colorado do Oeste, Cacoal e Ariquemes. Então esses, o pessoal começa às 7h30 da manhã e sai às 5h30 da tarde. Então esse é integralíssimo, né? E aí você tem também o alojamento. Ainda o pessoal mora lá, né? Colorado tem o feminino e masculino. Ariquemes só tem o masculino e vai ter o feminino. Cacoal teve durante um bom tempo, mas a gente nunca teve demanda. Então a gente acabou não mantendo o nosso alojamento. Depois você tem os campos industriais, como Vilhena, como Ji-Paraná e como Calama. E aí cada um deles também vão ter definido seus cursos, né? Enquanto a gente tem agronomia, zootecnia, veterinária, biologia, gestão ambiental, os campos industriais vão ter edificações, engenharia civil, arquitetura, mecatrônica, então vão para outros tipos de cursos. Entendi. Mas aí aquele ensino médio, como que funciona o ensino médio dentro do IFRO? A pessoa também faz o curso profissionalizante ali, igual fazia antigamente na agrotécnica? Isso, então, sim, a nossa lei de criação, que é essa 11.892, né, do dia 30, ela define o seguinte: 50% das nossas matrículas obrigatoriamente deve ser de ensino técnico integrado. Integrado por quê? Porque ele tem que sair com a formação básica, que é química, física, matemática, português, mais o profissionalizante. Né? Então a gente tem o profissional em agropecuário, o profissional em agroecologia, em informática, em edificações. Então você vai tendo em alimentos, né? Você tem vários. Então aí tem as duas formações. Depois, 20% das nossas matrículas obrigatoriamente deve ser para a formação de professores, para licenciatura. E os outros 10%, aí você pode sonhar. Aí vai ter o bacharelados, aí você pode ter o mestrado, pode ter o doutorado, aí vai variar. Entendi, mas não entendi ainda direitinho. A pessoa vai concluir o ensino médio e ela vai sair técnico em alguma coisa ali, que ela optar. Isso. E ela pode dar sequência ali dentro num ensino superior, então? Isso.
essa que é a nossa grande diferença, por exemplo, da universidade. A universidade só tem o ensino superior para cima, Sim, né? A gente não, a gente pega um aluno no ensino médio e ele pode ir até o doutorado ou pós-doutorado. interessante. Precisa passar por seleções internas ou não? Isso. Então, primeiro assim, para ele ir para o ensino médio, ele vai pegar as notas do sexto ao oitavo anos de matemática, português, geografia e ciências e história, das 5 disciplinas. Ele vai preencher e nisso vai dar uma média, isso vai dar a possibilidade de ele entrar ou não para o ensino médio. Para o ensino superior, ele tem que fazer um outro processo seletivo. Aí vão ser as notas do ensino médio ou o Enem. Entendi, E aí ele participa como qualquer outro aluno, né, que venha de outras redes também. entendi. Mas ele pode ter essa sequência, né? Boa parte do aluno faz agropecuária e acaba indo para agronomia, ou acaba indo para zootecnia. Entendi, muito bom isso, né? Porque anteriormente, então, na época da agrotécnica, era só aquele ensino técnico dentro do ensino médio. Só ensino médio. Perfeito. E assim, isso aí acaba gerando algum tipo de conflito com as universidades federais, porque o IFRO, então, é como se fosse uma universidade federal também. A gente acaba tendo uma sequência, porque como a gente tem um trabalho ainda duplo, né? Porque a gente começa com o aluno lá no ensino médio. A gente acaba com. Eu acho que a gente não compete porque aonde há um certo acordo assim de cavalheirismo, vamos dizer, que aonde tem um curso que tenha da universidade a gente não abre, assim como vice-versa, né? Então, nesse sentido a gente não acaba competindo, a gente acaba se complementando. Até somos bastante parceiros nesse sentido. Entendi. É porque assim, quando a gente fala do IFRO ou da Uni, Sim. são duas instituições que eles utilizam o mesmo orçamento, no caso, orçamento federal, né? A mesma matriz ali. É interessante esse fato que a educação da federal, ela é bastante procurada, né? Porque parece que a qualidade ali do ensino ainda consegue se destacar em relação ao ensino público estadual. O municipal acaba não competindo porque acaba ficando mais com o primário aqui, né? Mas a minha esposa, por exemplo, ela era de Costa Marques e aí o pai dela enviou ela e os dois irmãos para Colorado para poder estudar ali em Colorado, graças a Deus que foi lá que eu conheci ela, né? Mas para você ver como que as pessoas buscavam enviar os filhos, né, para longe para poder estudar e ter um curso profissionalizante durante o ensino médio. Isso era bastante comum, né? Colorado, principalmente, até por ter alojamento. Eu me lembro de alunos que eram do Amazonas, né? Ficavam ali, Vinham de longe, para estudar. E assim, aí a gente tem um outro lado que você fala de orçamento. Uma vantagem que a gente tem em relação à universidade é que cada campus tem uma autonomia, cada um recebe um orçamento em cima do número de alunos. Isso é, na verdade, de critérios que se tem, né? Número de alunos, quantidade de projetos de extensão, quantidade de projetos que são aprovados de pesquisa. Isso a gente passa a ter uma vantagem em relação à universidade nesse sentido. Não que a gente receba mais que eles, mas nesse sentido a gente não precisa, por exemplo, depender de um reitor para te mandar um dinheiro. O campus tem uma autonomia. Entendi. Então, todo campus nosso, seja qualquer um desses 10, ele tem uma equipe de licitação, ele tem uma equipe de compras, ele tem uma equipe de contratos, porque ele gere uma estrutura próprio. Complexa ali, né, de trabalho. Quando dá algum probleminha, recorre à reitoria. Mas cada qual, ele é gestor. Muito bom isso, né? Dar autonomia para trabalhar, liberdade. Ele não fica esperando, né? Senão ele tinha que falar, queimou uma luz, vamos ligar para o reitor, para mandar o dinheiro para trocar a lâmpada. Então, não, desburocratizou um pouco o sistema e os institutos nasceram dessa maneira. Essa lei 11.892 dá toda essa definição. E essa é a grande diferença nossa em relação às universidades. Interessante, né? Eu me recordo quando passava em frente ali o campus da Calama, próximo ao shopping, a gente olhava e pensava, nossa, mas que mega estrutura que estão construindo aqui. Será que isso vai sair mesmo, né? Será que esse pessoal vai tocar essa obra até o fim e tudo mais? E realmente, né? Iniciou a obra, concluiu a obra e está ali em pleno funcionamento, né? Trabalhando nessa questão de melhorar a qualidade do ensino. Aí o seu tempo ali em Colorado foi quantos anos? Quantos anos que o senhor passou trabalhando ali? Eu fiquei 2 anos. Cheguei em 2010, né, em setembro. Eu saí de lá em 2012, maio mais ou menos. Que daí foi pouco tempo. Fui removido para Cacoal, o campus Cacoal, à época.
E já era Instituto Federal também, Cacoal, já, né? Acho que em Já, 2008 o senhor mencionou que já. foi criado ali. Já porque o grande ponto foi assim, eu só tinha escola agrotécnica, Aham. quando é aprovada essa lei, as agrotécnicas e os Cefetes, eles tiveram que fazer reunião com os seus servidores para ver se eles mudavam para instituto. Porque teve, por exemplo, a gente tem Minas e a gente tem ainda mais dois Cefetes que Não aceitaram. aceitaram. No Rio de Janeiro a gente tem o Dom Pedro II, a escola Dom Pedro II também é um instituto, mas A eles não escola aceitaram. Dom Pedro II foi tão criada lá em histórica. 1980, não, 1800 e alguma coisa, né? Isso. 24 por aí. Ela é um instituto federal, mas ela não aceitou virar instituto, ela continua ainda com essa definição. Então, tirando eles, todos tiveram que optar. E naquele caso, naquela época, então, a Escola Agrotécnica de Colorado aceitou virar instituto. E aí nisso que começa a nascer os demais, né? Então, agora a Cacoal, ela era assim, ela era uma escola municipal agrícola. Quando foi criada a de Cacoal? Cacoal foi 94. 94 ela era bem antiga. Mas aí pertencia ao município. Ao município, era uma escola municipal. Uhum. E aí, na época do prefeito Padre Franco, Uhum. houve a procura do nosso primeiro reitor, à época, né? Que o nosso primeiro reitor foi do IFAM, foi enviado do Amazonas para cá para criar o instituto em Rondônia, o professor Jimenez. Ele visitou vários locais. Na época eu era chefe de gabinete, uma coincidência. Eu era chefe de gabinete, ele foi em Rolim para ver onde tem a Baitará para montar ali o instituto. Mas ele achou que não era legal porque era fora da rodovia. Eu cheguei aí com ele olhar lá. E aí quando ele foi na Altarral, porque ele viu que era de frente para a BR, ele falou, não, aqui, legal, montar. Aqui dá certo. Aí começou um trâmite de doação do município para o governo federal. E aí foi daí que foi estabelecido. Então lá nasce de 2009 para 2010. Assim, finalzinho de 2009, início de 2010 começa o primeiro curso em Cacoal. Então eu não sabia desse fato de ser primeiro uma escola municipal, né? Mesmo sendo uma escola agrícola, ainda era escola municipal. Por isso, então, é um dos fatores das pessoas, por exemplo, aqui no estado, igual minha esposa que saiu de Costa Marques, foi para Colorado, né, estudar, ao invés de ir ali mais perto para Cacoal, igual o Janderson também, que era de Novo Horizonte, né, foi lá para Colorado. É que Colorado também já tinha todo um respaldo, né? Tinha uma credibilidade, já estava bem estabelecido. Já tinha uma fama, né? Uma fama grande lá da professora de literatura que diziam que era uma matéria muito complicada, assim, a aprovação, o aluno tinha que realmente estudar. E a parte profissionalizante também, que pegavam bem pesado lá, hein? Toda a parte profissional, né, de campo. Interessante isso aí. E assim, hoje o senhor está à frente aqui no estádio Rondônia, na vice-reitoria. Quando foi que o senhor veio para Porto Velho? Então, eu fiquei na direção geral do Campus Cacoal até 2023. Foram 2 mandatos. Né? A gente é eleito. Primeiro foi eleito com 98% dos votos. Segundo, o campo a 96,32%. Perdeu uns 2 votinhos. O pessoal não gostou muito, acho que da gestão. Caiu um pouco. Mas foi muito bem, cara. Praticamente quase unanimidade aí. Tinha mais 2 candidatos contra mim. Nossa. Então, acho que a gente trabalhou bem ali. Acho que o senhor estudou ciências políticas e aplicou, né? Também o trabalho. Muito bom. E aí terminei em 2023, aí eu recebi o título de cidadão cacoalense e o prefeito Fúria me chamou, eu assumi a Secretaria de Planejamento. Então eu fiquei até 2024. Quando foi para ele ir para o segundo mandato, eu falei, não, valeu a experiência, eu vou voltar para o IFA. Voltei e esse ano, início de ano, então o professor Moisés esteve ao campus, visitando, né? O professor Moisés, nosso reitor, e aí fez o convite para que a gente viesse para a reitoria. Aí fiquei pensando aí um tempão, né? Essa mudança para Porto Velho. A família ainda nem veio ainda estou indo e voltando, ainda Cacoal, Porto Velho. Faz 2 meses isso, e a gente aceitou esse desafio. Foi bem recebido pelos campi, pelos colegas, então estamos aí tentando ajudar. Que bom, que legal. A gente não entrou nesse assunto de família, você disse que veio solteiro pra cá, então encontrou a esposa por aqui. Cacoal, Rolim, Colorado, onde foi? Foi em Cacoal, ela era professora da Unesc. E também, com 15 dias estando lá, a gente começou a namorar e isso estamos namorando até hoje. Temos 2 cacoalensezinhas, Maria Eduarda com 22 anos. Acabou de se formar na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, como designer. Agora cola grau dia 16, agora de setembro. Que legal. E tem a Maria Vitória com 16
Com 15, ela matava. Não, com 16 foi 16 esse ano, que está no segundo ano de agroecologia lá no IFRO Campus Cacoal. Interessante. Por isso que ainda a gente não mudou, porque ela falou que ia terminar o curso lá, então o professor Moisés abriu essa possibilidade. Que bom. E os seus pais vieram conhecer Rondônia? Só uma vez, Visnando. Meu pai veio só uma vez, faleceu há 10 anos atrás. Minha mãe vinha a cada 6 meses. Mas aí ela casou novamente, aí depois disso não veio mais. Mas ela vinha a cada 6 meses, ela estava acompanhando as netas, né? A gente acabava indo sempre no final do ano, até porque ia pra praia também, né? Isso já ajudava. Ia visitá-los e ir uma pra coisa praia. puxa a outra, Puxava né? outra. Professor, mas vamos conversar um pouco do assunto educação, né? As perspectivas atuais, futuro da educação no Brasil. Eu sempre comentei muito o fato de que a nossa educação, ensino fundamental e ensino médio, parece que deu uma parada no tempo, porque é pouco a questão do ensino profissionalizante junto com o ensino médio e com o ensino fundamental também. Só que quando a gente olha para essa perspectiva do Instituto Federal, a gente vê que parece que é um local onde está dando certo essa junção do ensino profissionalizante com o ensino médio, né? Porque hoje em dia a criança, o adolescente sai do ensino médio estadual, só um exemplo aqui, Sim. totalmente perdido, não sabe para onde vai, da onde veio, não sabe fazer nada no quesito técnico. Acaba entrando muitas vezes no ensino superior completamente perdido, às vezes sem uma vocação. Entra porque acha que é o curso que está em alta naquele momento e muitas vezes desempregado porque não conseguiu aprender nada durante o ensino médio para já iniciar uma carreira profissional. E o IFRO oferece uma oportunidade diferente para quem estuda ali. Hoje eu vejo o IFRO assim como sendo um marco na educação do Brasil, né? Veio realmente para mudar o paradigma da educação e tem funcionado, né? Tem dado certo. Isso. Acho que são vários fatores aí, desse acho que desse nosso grande sucesso, né? A primeira é que você vai ter professores, mestres e doutores dando aula para o ensino médio, que não é muito comum. Quando você chegar até no ensino superior, dependendo de instituição, você não tem a quantidade de mestres e doutores que nós temos. Realmente. Né? E isso é um programa muito grande que existe de capacitação dos nossos servidores. Isso com o professor Moisés, com os demais reitores que passaram, essa foi uma grande preocupação. Então acho que aí a gente começa com uma grande diferença. Outra coisa que tem no Instituto, e aí é do Instituto, não tem como ser em outras escolas, é que a gente tem a parte do ensino, né? Nós somos iguais a todo mundo, mas a gente também desenvolve a pesquisa e desenvolve a extensão. Então o aluno está ali descobrindo, ele está participando de congresso, coisas que às vezes a gente só foi ver quando a gente chegou na universidade, conhecer um currículo Lattes, preencher um currículo Lattes, e apresentar um trabalho, fazer um banner. Eles fazem isso desde o primeiro dia que pisam no IFRO. A outra coisa é tudo aquilo que eles aprendem, eles vão para a comunidade, para aplicar, que é a extensão. Né? Ou através de cursos, ou através de capacitação, ou vão para as escolas também, ajudar os demais. Então acho que é esse conjunto de situações que faz com que a gente tenha essa credibilidade, tenha esse diferencial em relação às demais escolas, que não conseguem ter isso. Eles focam muito no ensino, né? Muitas vezes muito no Enem. Né? Eu preciso passar todo mundo no Enem, preparar para o Enem. A gente sempre falava no IFRA assim, nós, Campus Cacoal mesmo, a gente ficou entre primeiro ali, a gente perdia para umas 2 particulares de Porto Velho que não tem como ganhar delas. Que acabam focando só no Enem nisso, também. Né? A gente ficava ali em terceiro entre as escolas e aí o pessoal fala, mas vocês estão preparando para o Enem? Eu falei assim, não. É a qualidade dos professores, é a qualidade dos alunos, porque eles passaram por um processo seletivo, então não é qualquer aluno. O aluno ali já é um aluno diferenciado para poder fazer parte, né? E aí, esse modelo de ensino, pesquisa e extensão, a qualidade dos professores, o momento de ele estar ali o dia inteiro também em escola, né? Vivendo aquele ambiente, aquele ecossistema. É diferente, né? De quando você fica só 4 horas e vai para casa, Exatamente. 4 horas e vai para o celular agora. Não, ele fica ali das aprendendo 7h30 na prática, da né? tarde. Então tem muitos que só chegam em casa às 8 horas da noite, até pegar o ônibus, chegar em casa, né? Imagina quando saía de Colorado, ele ia até Vilhena, ou até voltar para Cerejeiras.
Então ele ficava ali 10 horas mais ou menos na escola, Exatamente. né? Vivenciando aquele mundo O diferente. próprio aluno tem um esforço diferenciado, né, para Sim, poder participar daquilo. sim. Assim, eu acho interessante essa questão da pesquisa, mesmo no ensino médio. Eu estava na Rondônia Rural Show do ano passado. Perfeito. E aí estávamos lá no setor onde estava discutindo cacau e tal, aí juntou aquele monte de aluno do IFRE e começou a falar assim, não, nós estamos aqui desenvolvendo uma pesquisa para a gente identificar qual que é o momento ideal para retirar as amêndoas ali do coxo e tal, para o produtor ganhar tempo, né, e ganhar qualidade na produção. E eu olhei aquele tanto de criança assim, pensei, esse pessoal aqui não está na universidade ainda, né? Esse pessoal está no máximo no ensino médio. E aí eu fiquei pensando, poxa, esse pessoal está tendo acesso ao orçamento, né, para eles poderem estar desenvolvendo esse aplicativo e também esse aparelho, eles estão tendo acesso a um orçamento. Isso aí não deve ser coisa deles mesmo, deve ter um pesquisador junto com eles, uma pessoa, né, capacitada, e isso é muito interessante. Então, hoje a gente tem, Ivisandro, isso foi sendo aplicado e cada diretor foi fazendo o seu papel também, né? Então, quando eu era diretor do Campus Cacau, a gente focou numa identidade, já que nós estávamos na capital do café, então nós focamos o Campus Cacau para o café. Sim. Então hoje a gente estabeleceu lá um laboratório de solos que atende os cafeicultores, os alunos utilizam. Né? A gente tem um aparelho lá que chama espectrofotômetro de absorção atômica, que só tem 8 no país. Que nome difícil, hein? É difícil. Quase se colocar o Iveslanda aí no meio já ajuda. Foi o único que eu decorei também, sociólogo decorando coisa de agrônomo, né? Então ele faz uma análise de solo a cada 6 segundos, né? Então uma coisa fenomenal. Depois, junto com o Janderson, nós implantamos o laboratório de qualidade do café, a época que ele estava na secretaria, que a gente faz análise física, análise sensorial de café, nós fazemos também o beneficiamento, né? Lava, despolpa e seca. Isso todos os alunos participam ativamente. Isso, Cacau, então, mexeu com o café. Até embalar, a gente ajudou muitos a ganharem prêmios, né? Como o Dom Bento, que você deve conhecer. Sim, Dom Bento. Seu João da Luz, que foi um dos melhores cafés, já faz Seu João 2 da ou Luz. 3 anos que vem ganhando bastante. Inclusive nós fomos lá, né, Alexandre? Tomamos um cafezinho com ele lá do Seu João. Dom Bento também, participamos lá com ele de alguns momentos. A gente trabalhou com o Dom Bento na época em que, quando se falava de café de Rondônia, era veneno. Exatamente. Né? E a gente conseguiu mudar a forma das pessoas pensarem, os produtores pensarem o café, a SIC, a Semana Internacional do Café, pensar o nosso café diferente. Ajudamos nesse estabelecimento do café robusta, porque até a gente não sabia se o café era Conilon, se era arábica. Junto com a Embrapa e mais 2 instituições, chegamos a um patamar que o nosso café é um robusta. Muito bom. Então o IFRO faz parte também dessa transformação do café aqui no estado de Rondônia. Né? Isso, dos setores produtivos. Né? A gente fala dos arranjos produtivos locais, que essa é uma obrigação nossa. Então o Cacau pensou café, o Campus Jaru já pensa o cacau. Então lá nós temos a Escola do Chocolate, que é a mesma coisa do café. Eles beneficiam o café, beneficiam o cacau, fermentam o cacau, ajudam os produtores de cacau. Mudaram essa questão das amêndoas que na Bahia não se consome mais, ou no Pará, que é um grande produtor hoje. Rondônia está ganhando prêmio com essas amêndoas que lá eles jogavam fora, assim, descartavam. Achavam que não era uma produção boa. Por isso, quando você fala que a molecada estava ali falando com toda a propriedade, possivelmente fossem do Campus Jaru, porque isso é o arranjo produtivo local que eles foram responsabilizados. E muito interessante isso aí de observar a vocação do local para poder investir nessa vocação. É isso. Aí, por exemplo, Ariquemes já é o pescado, né? A gente teve uma startup que foi criada no campus que na época vendeu o tambaqui enlatado, igual sardinha. Então eles ganharam muito dinheiro com isso. O campus ganhou dinheiro com isso, né? Com essa ideia. Aí Vilhena hoje está com mel. Mel é o grande mote dali. Então cada um deles foi caindo nisso aí. Colorado ele está se definindo se vai para soja, se vai para o leite. Eles não se definiram. Eu sempre falei para o diretor, cara, vocês precisam fazer isso para ter investimento, porque com isso nós estamos recebendo, né? Porque todo mundo queria café, investiu no Campus Cacau. Quem queria cacau foi para o Campus Jaru e assim por diante. Nossa, muito bom isso aí. Quando eu ouço o senhor falando, eu fico até pensando assim, poxa, isso aí é como se fosse aquilo que a gente quer aqui no Brasil, que realmente a educação funcione dessa forma. Né? Porque hoje
nós estávamos falando do ensino médio, ali, o ensino fundamental. Eu, quando saí do ensino médio, ensino fundamental, eu até brinco, eu lembro até hoje da fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Mas eu aprendi isso e é algo que eu não levo, assim, eu levo a fórmula para a vida que a gente acaba decorando, Exato. mas não tem uma utilidade prática. O que ela serve? Para que ela serve? O que ela me ajudou na minha vida adulta, por exemplo, né? Quando não tem esse ensino profissionalizante, esse incentivo à pesquisa, o aluno sai muito cru do ensino médio, né? E esse tipo de ensino que o IFO promove é como se fosse o mundo ideal que a gente realmente quer para o estudante brasileiro, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, porque isso aí realmente pode ser um fator de transformação social muito grande, não apenas um discurso. Por isso que o nosso grande lema do Instituto é educação que transforma, né? Uhum. E é exatamente isso. Ele chega ali sem ter nada de formação lá com 13, 14 anos e quando ele está saindo ali com 17, 18, ele já sai um profissional. Se ele quiser continuar, ele sabe para onde ir. E é interessante isso quando você fala da diferença do IFRO, que a gente conversa assim, o pessoal da Unir, ou até das instituições particulares, fala assim, puxa, quando chega um aluno do IFRO, a gente já sabe que certas coisas não precisa explicar porque vocês já fizeram muito, né? Eles já fizeram tudo isso. Ou eles chegam aqui cobrando, pô, lá eu fazia pesquisa, eu tinha bolsa de iniciação, aqui não vai ter. Então eles começam a cobrar, porque isso é uma coisa do dia a dia deles. Sim. E eu acho que isso que é o grande diferencial, é isso que tem feito, eu acho que o grande crescimento, né, Sim. do IFRO e desses alunos. E hoje, quando a gente fala de Universidade Federal, ainda tem toda uma imagem negativa que foi construído em torno das universidades federais, não falando mal aqui, não criticando, mas provavelmente a época que você estudou na Universidade Federal, a visão que se tinha era diversa da que tem hoje. Hoje a visão que assim, o cidadão comum tem em relação ao ensino federal, e aqui agora a gente já consegue diferenciar, porque a Universidade Federal seria uma coisa, o IFRO, apesar de ser um ensino federal, tem uma pegada totalmente diferente, mas a impressão que o cidadão comum tem hoje é daquele estudante que não quer estudar, quer passar ali 7, 8 anos dentro da universidade, né, 6 anos, sem concluir, e acaba entrando num ambiente de muita greve, de pouca produtividade e de muita discussão ideológica política, né? Tanto é quando se pensa numa universidade federal hoje em dia, se pensa assim, a Universidade Federal virou ideologia política, né? Mais para a esquerda, onde as pessoas não estão querendo um ensino realmente de verdade, né? Eles estão querendo entrar numa militância política. Isso acaba, assim, dentro do campus, né, acho que todos eles, você tem essas discussões. Né? Tem tanto da esquerda quanto da direita. Assunto complicado esse. Não, mas hoje ela se dividiu bastante. Eu me lembro, eu estava estudando, eu fiz sociologia, então Karl Marx era o grande mote, né? Todo mundo, a gente até brincava, você andava com o Capital embaixo do braço, que isso fazia fama, que você estava lendo aquele calhamaço, né? Até você pensar de forma crítica sempre era o de frente, né? Agora você tem a parte ideológica, mas hoje está bem, acho que bem misturado, tanto de direita quanto de esquerda. A gente não tem só um caminho, né? Tanto seja na universidade, nos institutos também é a mesma coisa. Vejo, a gente recebeu o presidente Lula recentemente. Muitos criticaram o IFRO estar lá naquele momento. A gente está recebendo um monte de benefício, então nós precisávamos estar lá. Né? O NIR está lá, recebeu muita crítica também. Também recebeu muito apoio por estar lá, né? Que nem nós recebemos ali 25 milhões para a construção do campus Buritis, nós recebemos mais 10 milhões para a construção da reitoria. Aí, no caso é o presidente da República, isso, né? É o chefe do executivo. Exato. E o IFRO faz parte do poder executivo. Então essas críticas vieram dos dois lados, né? Hoje está bem, assim como está a sociedade bem dividida, também os campos estão bem divididos. Mas quando você fala assim, a ideia que as pessoas têm, né? A pessoa comum realmente, ele vê a universidade sempre por esse lado mais ideológico. Mas hoje, quando você vai à frente, ela tá muito dividida. E a gente assim, um caminho único, né? Não ouve falar de greve ou de paralisação dentro do Instituto Federal. Nós tivemos, o ano passado nós tivemos um bom tempo, né? Mas se tenta sempre entrar em acordo ao máximo. Mas no ano passado nós tivemos quase 60 dias de greve. Tivemos. Mas aí foi por vários cortes que existiram, né? Várias dificuldades que estavam tendo nos campi. Até alguns
já tinham estudos de que não conseguiriam nem fechar o ano. Mas aí depois, tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu repor todas as aulas. Hoje já estão todo mundo pronto, teve aula em janeiro, aula perto do Natal. Mas a gente tem um pouco menos de greve do que tem a universidade. Isso você tem razão. Você tem razão. Entendi. E assim, a gente já caminhando para a parte final do nosso bate-papo aqui hoje, a perspectiva para o futuro da educação aqui no nosso estado de Rondônia, do Instituto Federal, qual está sendo assim a diretriz, o que vocês pensam para o futuro da educação no país? Então, acho que o estado de Rondônia, hoje, assim como no Brasil, é a expansão dos institutos. Visando. Você vê que o presidente Lula lançou esse ano mais 100 novos campi. Aí, no caso de Rondônia, é o campus Buritis. Né? A gente saiu de 138 quando ele tomou posse lá no primeiro mandato. Hoje a gente vai chegar a 761 campi, né, espalhado pelo Brasil. Muito bom. E é só de ensino médio para frente? É só ensino médio para frente, isso. É educação básica, né? A gente então pega ali do primeiro ano e vai até o doutor. A gente vai até o pós-doc se quiser, né? Porque, por exemplo, em Rondônia nós temos mestrado aqui em Porto Velho, nós temos mestrado em Cacoal, nós temos um mestrado em Ji-Paraná, já parcerias de doutorado também surgindo. A gente fala que a gente também faz a parte que a universidade faz, mas a gente ainda faz um pouquinho mais que a gente pega o ensino médio, né? Sim. Então acaba sendo um desafio maior. Aí quando você falou assim que o IFRO não costuma concorrer aos mesmos cursos que a Universidade Federal, mas aí fica uma coisa complicada, porque a Universidade Federal tem muitos cursos. E assim, o IFRO focaria em que daí? Por exemplo, vou pegar a Cacoal. Cacoal a gente tem a Unir e tem o IFRO, né? Então a Unir ficou com administração, direito, contábeis, algumas engenharias, enquanto a gente ficou com agronomia, ficamos com matemática, com geografia, com zootecnia. Então, mais ou menos, como eu falei, é um acordo meio de cavalheiro. Claro que vai ter alguns lugares que acabam mais... Hoje nenhum bate, né? A não ser, por exemplo, Cacau a gente abriu agronomia e tem agronomia em Rolim de Moura. Mas está um pouquinho distante ali. E Porto Velho, por exemplo? Porto Velho também, porque os cursos que tem no Calama especialmente, não são os mesmos que tem na Unir daqui de Porto Velho. Então, como eu falei, existe um acordo de cavalheiro assim, de a gente ir se respeitando nesse ponto e não abrir cursos que possam competir um com o outro, né? Esse é sempre um acordo, até porque a gente faz sempre, qualquer curso que vai abrir, é feita uma audiência pública, é feita uma pesquisa, né? Não é a direção que toma a decisão de abrir um curso efetivo. A gente ouve toda a comunidade e sempre quando teve audiência pública, a gente sempre convidou também a universidade. Então, quando eu fiz em Cacoal, eu convidei o diretor do campus da Unir, chamei o pró-reitor na época de ensino para estar conosco, né? Quando a gente foi abrir zootecnia, depois quando a gente foi abrir matemática e geografia e o agronegócio. Então a gente sempre teve essa parceria com a Unir. Entendi. E tem alguma expectativa para abrir o curso de medicina em algum dos campos? Então, hoje a gente só tem como a gente é um instituto de ciência e tecnologia, então a área de saúde está um pouquinho distante. Tá fora. Mas nós temos o campus, por exemplo, o campus Guajaramirim, ele é um campus de saúde, então a gente já tem enfermagem. Pode ser que futuramente a gente tenha essa possibilidade. Seria o nosso único campus que poderia ter algo, porque os demais não tem nada de saúde, né? Daí estão bem estabelecidos ou na parte agrícola ou na parte industrial, como eu falei. E esse campus ali em Buritis, ele vai fechar o estado, né? Assim, instalando ele, preencheu todas as regiões aqui do estado de Rondônia. Isso, aí é um sonho de ter também um em Rolim de Moura, que era para atender a zona da mata. Mas aquele que tem ali entre São Felipe ali e Rolim, tem um campus ali do IFRO? Baitará? A Baitará é do estado. É do estado ali. A gente tem em São Miguel. Aí São Miguel a gente até imaginou que atenderia ali a zona da mata, mas no final não, ainda pegou fica um mais pouco a 429 inteira, acabou pegando, né? A gente tem aluno de Costa Marques e de Alvorada. Mas, por exemplo, de Nova Brasilândia já não foi para lá. Interessante, então, Nova Brasilândia fica relativamente perto ali de São Miguel. E não foi para lá, eles preferiram ir, por exemplo, para Baitará, que é do estado. Então há um projeto, a gente até imaginou que quando foi liberado Buriti, seria liberado Rolim de Moura. Mas foi tá bom, porque daí mudou um pouco o nosso foco, né? Já foi feita toda uma pesquisa de levantamento de cursos para lá.
de possibilidades, essa questão também do desenvolvimento também dos arranjos produtivos locais daquela região. Então vai ser um campus muito bom. Então ele começa a construção agora, né? Foram 25 milhões falado pelo presidente, ele liberou 10 milhões, então agora a construção tem que começar. É isso aí. E assim, é muito bom essa questão desse trabalho com os arranjos produtivos locais, né? Porque fortalece muito a agricultura familiar também do nosso estado. Isso, totalmente. Essa é uma grande preocupação. Aí eu vou até dar um spoiler aqui para você, uma grande novidade, hein? Essa questão dos arranjos produtivos é tão importante para a gente, Ivisando, que nós tivemos há um mês e pouquinho, não, há 2 meses, faz 2 meses que eu estou na reitoria. Nós tivemos em Brasília, né, indo atrás da nossa bancada para procurar emendas, essa coisa toda, e fomos numa agência que já nos ajudou muito quando eu estava em Cacau, chama ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Sim. Que ela tem um papel de receber dinheiro do Estado, dinheiro também do setor privado e do Sistema S, e assim eles desenvolvem a parte industrial. Na época eles nos ajudaram a montar o laboratório de solos no campus Cacau. Né? Esse equipamento, o espectrofotômetro de absorção atômica, foram eles que nos ajudaram a adquirir. Na época foram R$786 mil a parceria. Então nós estivemos lá na BDI, fomos muito bem recebidos pelo presidente e pelo diretor-geral e os diretores que sempre nos ajudaram, Antônio Tafuri principalmente. E nós estamos agora fechando a parceria. Antes de eu vir para cá, trazia um pouquinho, que a gente estava numa reunião com eles, junto com o Instituto CNA, que é onde tem a FAPERON, né, que é o Conselho Nacional da Agricultura, que a gente está fechando aí uma parceria de quase 13 milhões com eles, que é para o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais, do mel, do café, do cacau e do pescado. Daí a gente vai ver a parte tecnológica em todos esses sentidos. Sim. Né, para os produtores conseguirem fazer uma rastreabilidade dos seus produtos, você que é um consumidor, o que compra, você saber como foi produzido, se teve trabalho escravo, se teve trabalho feminino, se teve exploração, se desmatou a Amazônia. Então você vai poder acompanhar tudo isso. Então a gente vai fechar essa parceria agora quinta-feira, na verdade, né? E efetivamente vai ser um grande ponto importante do IFA para o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, onde já estão os seus campos. Que legal, isso aí vai agregar bastante valor ao produto, né? E abrir mercados estrangeiros também. Isso. Porque se tem algo que eles olham é exatamente a origem dos produtos. Exato. Isso aí vai fortalecer ainda mais a nossa agricultura local, né? Quando a gente olha para esses pequenos produtores de café, né, igual o Café da Luz, Dom Bento, a gente percebe que é uma propriedade tão pequena, né? Assim, poucos hectares, 2, 3 hectares ali que eles têm plantado, e eles têm alcançado uma qualidade excelente no café, no produto. Isso deixa nós rondonienses assim, bastante orgulhosos, né, desse trabalho, e agora saber que os alunos do IFRO também fazem parte dessa construção e dessa transformação. A gente vê que Rondônia está a todo vapor. É quando a gente vê a educação. Você vê que o café, né, só por um exemplo, quando a gente começou a trabalhar com eles, em 2016 para 2017, a gente colhia de 30 a 40 sacas por hectare. Hoje a gente está colhendo 280, 300 sacas por hectare. É por isso que a gente justifica, principalmente quando a gente vai exportar o café em especial, a gente fala assim, ó, nós não desmatamos nada. A gente melhorou, foi a tecnologia dos nossos clones. Manteve. A gente às vezes até diminuiu a área de plantio, mas a gente aumentou a colheita. Que legal, mas isso é muito bom. Não foi porque a gente né? devastou, mas foi porque a gente melhorou, né? Sair de 30 sacas para 300, quer dizer, e usando o mesmo espaço. Isso mostra o quanto que é importante a pesquisa, né, aliado à utilização da tecnologia no campo, o estudo do que realmente fazer, né? Porque o perfil do produtor agrícola no estado de Rondônia ele tem mudado bastante, né? Porque antes o produtor apenas pensava em explorar a terra, aquilo ali e pronto. Hoje já sabe que além de explorar ele precisa reabastecer ela, né? Tá cuidando com o calcário, com a adubação, melhorando a qualidade da semente ou das mudas e tudo isso tem somado. Mas professor, nós estamos já encerrando o programa, 1 hora de programa, e eu quero deixar esse tempo final aqui para o senhor poder fazer as suas considerações finais, mas não vai fugir de futuramente a gente marcar um outro podcast, porque nós temos muitos assuntos que dá para a gente entrar. Esse da agricultura mesmo, dá para a gente
ficar aqui horas conversando sobre isso. E agora que eu descobri que você é doutor em ciências políticas, conhece bastante da área, vários livros escritos, 12 livros, foi o que o senhor mencionou. A gente pode também conversar sobre política aqui nesse ambiente, então já vou deixar aberto aqui um convite para futuramente nós sentarmos aqui novamente e entrarmos nesse assunto político, tá bom? Obrigado. Queria primeiro agradecer, né, pelo convite. O Alexandre está aqui nos acompanhando também, por ter mediado tudo isso. Foi muito prazeroso aqui, né? Foi um bom bate-papo. Acho que a gente sente muita vontade, você deixa a gente bastante à vontade aqui à frente do microfone. E convidar aqueles para essa viagem que é estar no IFRO. Né? Em outubro a gente inicia as inscrições para o ensino médio. Então aqueles que querem estar conosco nesses próximos 3 anos, estão terminando aí o 9º ano, tirem suas notas do 6º ao 8º ano para estar conosco, sejam nos nossos 10 campi, né? São possibilidades imensas. Venham fazer o ensino, venham fazer a pesquisa, venham fazer a extensão e deixe que a educação transforme a vida de vocês. É isso. Só antes de finalizar, só um comentário aqui, um adendo. No português, sempre que quando a gente coloca o S, acaba sendo plural. No caso, campus e campi é latim, e aí o campus é singular com S no final, e a gente fala campi se referindo ao plural. Exatamente. Perfeito. Muito bom. É isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo aqui com o professor Davis Negreiros, que é vice-reitor do IFRO no estado de Rondônia. Você viu o conteúdo interessantíssimo que nós conversamos aqui hoje. E olha só, isso aí é só a ponta do iceberg. O professor Davis, conforme foi comentado, tem 12 livros publicados já a respeito da sua área de atuação, ciências políticas. Você que quer conhecer mais, procura aí na Amazon, certamente vai ter livros na Amazon. Tem, professor? Tem. A venda na Amazon. Mercado Livre de vez em quando aparece. Mercado Livre também, você vai ter acesso a esse conhecimento. Obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Clica no sininho para você não perder nenhuma novidade. Nos procure também nas redes sociais, Instagram e Facebook, o Iveslando Neiva, que você vai receber todo o nosso conteúdo. Um abraço e até o nosso próximo podcast.